Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quarta semana do Advento. E o texto de hoje se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 24 até o 28, que nos diz assim: Naqueles dias, Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe: Ouve, meu senhor, por tua vida. Eu sou a mulher que esteve aqui, orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Amados irmãos e irmãs, a gente está dentro desse texto no início do capítulo do livro de 1 Samuel. E nessa parte especificamente falando, a gente está vendo ali em Israel uma grande crise de liderança. Até no aspecto dos sacerdotes nós estamos vendo corrupção acontecendo ali. Eli e seus filhos, infelizmente, não cumpriam exatamente as exigências que a própria lei orientava em relação aos sacerdotes. E naquele contexto, não havia rei nenhum dentro de Israel. E aí o que acontece? Você vai precisar entender o que acontecia nos versículos anteriores. Ana era uma mulher estéril. E antes desses versículos, a gente vê todo o drama de Ana. Ana vai orar ao Senhor para que de fato Deus possa escutar a sua prece, porque ela queria muito ter um filho. E Deus escuta a oração de Ana. E aí começa então o versículo 24. Ela já deu à luz a Samuel, ela já desmamou, e agora Ana não se precipita, né? Ela cuida do filho, espera o tempo certo e depois cumpre o voto. O voto que ela tinha feito era o seguinte: se Deus desse a ela um filho, esse filho seria consagrado então ao Senhor. E aí a ideia que a gente já começa a ver daqui é essa fé muito bonita de Ana, né? É uma fé que sabe esperar o tempo certo. Ela entendeu que existia um momento certo para cada coisa. Depois, ainda no versículo 24, a gente percebe o estilo de sacrifício que ela fez. Diz aqui que ela ofereceu um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e odres de vinho. O novilho simbolizava a vida. A farinha simbolizava o trabalho e o vinho simbolizava a alegria. Ela então acaba não oferecendo apenas o que resta. Ela oferece a sua vida, o seu trabalho e toda a alegria que ela tem. Ana oferece o que tem de melhor para o Senhor. Já estamos na semana do Natal e a gente tem que se perguntar: o que estamos oferecendo ao Senhor? Eu estou oferecendo o que é o meu melhor ou oferecendo só o que resta? Mas ainda continuando, ainda no versículo 24 diz que o menino, porém, ainda era uma criança. É interessante, né, que o autor sagrado ele tenta insistir nisso. O menino é frágil, é ainda uma criança, né? Ele é pequeno, ainda torna-se dependente. E é interessante perceber então que Deus começa a mudar a história do povo, mesmo diante de uma fragilidade ainda. Ele não é grande, ele não tem muito poder, ele não tem muito conhecimento, mas Deus usa aqueles que ninguém dá nada. E aí diz o texto, né, depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino ao sacerdote, e aí Ana vai então recordar do que ela falou ao Senhor. Por isso que ela diz: Ouve, meu Senhor, eu sou aquela, né, que um dia, lá atrás, chorando, se sentindo humilhada por ser estéril, cheguei até aqui pedindo a tua proteção. Então, é interessante perceber que Ana verifica que tudo aquilo que ela tem não é uma conquista dela. Não é porque ela é uma mulher orante, mas é porque Deus escutou sua oração. Deus agiu diante do que ela pediu. O mais importante não é então ela, mas sim o próprio Deus. E eu acho que vale muito a pena refletirmos sobre a importância de lembrarmos das nossas orações. Quantas e quantas vezes rezamos tanto, pedimos tanto a Deus e quando conquistamos algo, parece que abandonamos o Senhor. Ana não fez isso. E aí depois, diz ainda no versículo 28, eu também o ofereço a fim de que só ele sirva em todos os dias de sua vida. Ana não empresta o filho a Deus. Já percebeu isso? Ela poderia dizer: Senhor, eu vou dar um tempo para que ele fique contigo e depois de um tempo ele volta. Mas não. Ela entrega definitivamente. Ana entende, né, que o dom que ela tem não é dela,
O presente que Deus deu não é dela, mas é do próprio Senhor. Eu acho que é interessante a gente refletir, então, sobre essas características de Ana que, então, nos preparam para o Natal. Primeiro, como eu já falei para vocês, a fé que espera. O tempo do Advento é tempo de espera e estamos agora expectantes, esperando o momento do Natal. Além disso, Natal não é tempo de oferecer apenas o que sobra, mas oferecer o que tem de mais importante na nossa vida. É importante também vivenciar a teologia da memória, lembrar de onde nós estávamos, o que nós pedimos, o que foi que nos comprometemos diante do Senhor. E lembrar que, por exemplo, a nossa própria vida, que é dom, ela não deve ser emprestada ao Senhor. Ah, Jesus, quando sobrar tempo, eu empresto meus dons, os meus talentos para ti, mas eu preciso dar a Ele. Eu te pergunto, que talentos você tem e o que você tem feito com eles? Você tem ofertado ao Senhor tudo aquilo que você tem de melhor? Tem ofertado ao Senhor o seu cantar, o seu ensinar, o ser mãe? Até você que é mãe, por exemplo, tem tantas mães que são apegadas aos filhos que quando o filho quer viver uma vocação específica, começa a se julgar onde é que errou. O filho não é teu, o filho pertence ao Senhor. E é preciso que tenhamos maturidade de entender que aquilo que Deus nos dá é dele também. É importante a gente refletir. E aí, para finalizar, até trago para vocês aqui 3 coisas sobre o Advento, né, para essa reta final nossa. Primeiro, que o Advento ele é tempo de pedir. A gente volta na história e lembra o quantas pessoas pediram a intervenção de Deus no decorrer da história enquanto o Messias não vinha. É tempo de pedir, sim, como Ana pediu. Segundo lugar, o Advento também é tempo de esperar. É o tempo de espera. E é um tempo em que Deus quer nos educar a aprendermos a ser homens e mulheres que esperem. Chega de imediatismo. Chega de pressa, como se tudo fosse para ontem. Mas assim como o povo no Antigo Testamento aprendeu a esperar o Messias, também nós somos chamados a esperá-lo. Terceira e última coisa. É tempo de aprender a entregar. É preciso aprender a ofertar ao Senhor a nossa vida, os nossos talentos, os nossos dons. Assim como, por exemplo, Maria e José entregaram seu matrimônio ao Senhor. Maria que entregou sua juventude. José também que entregou a sua vida inteira. É preciso aprender a ofertar ao Senhor, porque tudo é para Ele. É para Ele que estamos aqui. E é Ele quem de fato nos traz a verdadeira e autêntica felicidade. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite, onde juntos estudaremos o Evangelho desta segunda-feira, tá bom? Até mais!